Paz, irmãos, tudo bem? Pergunta hoje sobre fé, é um assunto muito interessante e podem ter vários vídeos e vários assuntos sobre isso. Mas eu quero usar hoje e falar sobre a fé em camadas. E eu quero ler Hebreus capítulo 11 em algumas traduções diferentes para você me entender. Na brasileira que nós temos assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra tradução diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Do grego diz assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. Então, no grego nós já vemos que a fé é a substância. No português, que é o fundamento. E eu tenho uma Bíblia com a tradução hebraica, que é de judeus messiânicos, diz assim: ora, a confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Então, nós vemos que a Bíblia fala que a fé é um fundamento, é uma substância e é uma certeza. Então, isso não é um sentimento. Fundamento, substância e certeza não pode ser um sentimento, é algo real, algo existente, algo que nos dá poder de transformar aquilo que nós não vemos em algo que nós podemos ver. É algo que tem poder de trazer à vida aquilo que não existe, poder de curar, de mudar, de transformar. Então a fé é algo poderoso, é um poder, não é um sentimento, não é uma emoção. Fé é uma certeza, é você falar e acontecer, sem dúvida, é ter a certeza. A fé pode mudar e mover o mundo. Para isso eu quero te explicar com algumas escrituras bíblicas. No livro de Mateus, eu quero usar o apóstolo Pedro como o exemplo. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Jesus Cristo cura a sogra de Pedro, então ela é curada de uma dor de cabeça, de uma febre, primeira camada. A fé de Pedro começa a crescer. Depois disso, Jesus Cristo entra no barco com os discípulos, vem a tempestade, ele manda o vento e o mar se acalmar. Uau! Segunda camada, Pedro fica, meu Deus, maravilhado. Depois disso, ele vê demônios sendo expulsos, o gadareno sendo liberto, e a fé dele cresce mais. Após isso, ele vê cegos e mudos sendo curados, e o mudo sendo curado. Ele diz: meu Deus, provavelmente era cego de nascença ou mudo de nascença, e isso é incrível, porque eles nunca tinham visto. Então a fé vai aumentando. No capítulo 12, eles veem um homem com a mão atrofiada, que era algo totalmente visível, tu via, e eles viram a mão se desatrofiar e voltar ao normal, ficaram maravilhados. Capítulo 14, eles vêm e provam o milagre. Então, capítulo 14 tem a multiplicação dos pães, em que eles veem 5.000 homens, fora crianças e mulheres, serem alimentados por 5 pães e 2 peixes, que são multiplicados. E eu quero te garantir que eles comeram do milagre. Eles provaram o gosto daquele milagre, aquele poder. Eles comeram aquele pão e aquele peixe multiplicado, tanto que sobrou 12 cestos. Então, foi algo extremamente poderoso que aconteceu ali. Por quê? Porque a fé, ela foi crescendo em camadas e ela é algo existente, não é algo sentimental. É algo poderoso. Mas agora nós vemos no capítulo 14, momento em que os discípulos entram no barco, eles vão viajar ao outro lado do mar. E começa a vir a tempestade, vem o temporal, os discípulos estão ali apavorados. Só que Jesus não está mais dentro do barco. Jesus não está no barco. E é o momento que Jesus Cristo vem andando sobre as águas, vem caminhando sobre as águas. Os discípulos se assustam e acham que é um fantasma, mas eles veem Jesus vindo. Naquele instante, eles veem Jesus vindo. Pedro, o apóstolo Pedro, tem a sua fé crescendo em camadas. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele ouvia Jesus falando e a fé crescia. Ele via os milagres e a fé crescia.
Vai dizer, mas eu não vi um milagre aqui. Mas a palavra de Deus confirma, a Bíblia confirma os milagres. Então, pelo ouvir, por ler a palavra, a sua fé precisa crescer ao ponto do milagre acontecer, da fé trazer à existência aquilo que não existe. O apóstolo Pedro, quando ele vê Jesus vindo, ele diz, me permita ir contigo. E Jesus permite. E Jesus está vindo caminhando sobre as águas, Pedro está dentro do barco. Pedro poderia muito bem ter dito, me permita ir contigo. Jesus dizer, permito, vem. E ele continuar no barco, dizer, Jesus, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo. E não sair do barco, só ficar falando, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. A fé não é a gente falar, Jesus faz o milagre, Deus cura, Deus cura, Deus cura. É ter a certeza que aconteceu, é ter a certeza que vai acontecer, que Deus já fez. Eu quero que tu entenda, Pedro podia ter ficado meia hora na beira do barco dizendo, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse, tá bom, vem. Jesus, eu quero ir contigo. Tá bom, vem. Mas se Pedro não botasse o pé para fora do barco e pisasse na água, como se a água fosse uma estrada e não um mar, não tinha milagre. A fé não iria funcionar. A fé não está somente em falar, mas está em agir. Então Pedro, ele saiu do barco e pisou sobre o mar, como se o mar fosse uma estrada. Ele foi caminhando como se fosse uma estrada. Ele não, pela fé, Pedro não pisou no mar, pisou na estrada. Todo mundo viu o mar. Os discípulos viram o mar. Jesus Cristo caminhava em cima do mar como se fosse uma estrada. E Pedro também caminhou em cima do mar como se fosse uma estrada. Os discípulos, especialmente Tomé, com certeza ficaram no barco. Tomé ficou lá, no canto de, eu não vou, tenho medo, não creio nisso. Tu pode escolher na sua vida se você vai ser Tomé ou se você vai ser Pedro. Tomé não creu em muitas coisas, mas viu. Pedro viu e creu. E Pedro também creu em coisas que ele não tinha visto. Meu irmão, a fé é um fundamento. A fé é uma certeza. Não adianta você pedir e não agir. Fé, ela funciona quando a gente age, quando a gente toma uma atitude na certeza. Pedro, ele botou o pé para fora do barco e pisou na água. Mas para ele, aquele momento, não era água, era um chão firme, era uma estrada. Ele caminhou de encontro a Jesus, porque ele tinha certeza. Se Jesus está caminhando na água, eu também vou caminhar. Se para Jesus a água se tornou chão firme, para mim também vai ser. A fé é a certeza. Certeza é crer e em teu coração não duvidar. E ela vai crescendo por camadas. Você pode também escolher viver simplesmente na camada da dor de cabeça. Eu creio que Deus cura a dor de cabeça. Então você a vida inteira só vai viver o milagre da cura da dor de cabeça. Ou você pode crescer as camadas. Cura a dor de cabeça é a primeira, depois acalma a tempestade, libertação de demônios, cura de pessoas doentes que não tinham solução, milagres maravilhosos, multiplicação, camadas, estágios que vão crescendo a fé na sua vida. Você pode decidir viver estagnado, numa fé fraca e pequena, ou crescer elas em camadas, ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática. Pela fé, a Bíblia diz que os mundos foram criados. A fé é algo poderoso e precisa ser usada. Você precisa usar a sua fé. Como você usa? Vindo no culto, participando, ouvindo a palavra de Deus, crendo e orando com autoridade. Orando, estou com uma enfermidade, vamos orar e eu vou sair daqui curado hoje, tenho certeza, vou ir para casa curado. É a fé. Fé é a certeza quando você diz, amanhã está resolvido tal situação e esquece dela. Fé é quando você vai no hospital e ora por alguém e diz, o médico falou que você vai sair mês que vem, mas eu estou dizendo que essa semana tu vai sair curado, e a pessoa sair curada. Por quê? Porque há poder de crer, de ter uma certeza. Quando você tem certeza de alguma coisa, aquilo se torna real e existente.
Mas a fé não é para incrédulos, é para aqueles que confiam, que têm a certeza. Se você tem sido incrédulo no seu coração, você precisa começar a participar de cultos conosco, para a fé crescer no seu coração e você ver milagres, maravilhas, obras grandiosas que Deus tem feito em nosso meio. E nós estamos te convidando, você precisa vir nos cultos conosco. Deus te abençoe. Sobre fé temos muito mais a falar, é um vídeo muito curto, mas espero que isso possa te ajudar. Que Deus te abençoe.